Os casos de coronavírus em Minas Gerais seguem no que o estado classifica como um platô. Nas últimas 24 horas, foram quase 3.700 novos casos e 101 novas mortes em decorrência da Covid. São quase 206 mil infectados e os óbitos ultrapassam 5 mil em Minas. Nesse cenário, o Comitê Extraordinário Covid-19 do governo de Minas decidiu que a maioria das macro-regiões do estado podem avançar nas ondas do Plano Minas Consciente. O mapa mineiro praticamente está colorido de amarelo. Muitas macro-regiões no estado, como a Noroeste, avançaram para essa onda, com maior flexibilização para a retomada das atividades pelo Minas Consciente. A onda amarela é o retorno quase que na totalidade daquilo que a gente tem como normal. Para o avanço no afrouxamento das regras, o governo agora considera também outro indicativo: os leitos de UTI de hospitais particulares nas macro-regiões. Apenas a Nordeste ficou na onda vermelha, para os prefeitos que decidiram pelo plano. A maior flexibilização requer cuidados para que não haja retrocessos. O avanço acontece, mas o retrocesso também pode acontecer. Então é importante que essa boa notícia do avanço seja recebida pela população das macro-regiões envolvidas no avanço, seja recebida com bastante alegria, obviamente, mas com consciência da responsabilidade que isso traz. Essa classificação de ondas para os municípios que aderiram ao Minas Consciente valerá até 4 de setembro, quando uma nova decisão será apresentada pelo Comitê Extraordinário Covid-19. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Esse é o nosso principal assunto de hoje. Oi, Ludmila, boa noite, como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo de casa. Sejam todos bem-vindos aqui ao NTV News, que continua nessa reta final, fazendo aí a análise de alguns fatos desta quinta-feira. Ludmila, então agora grande parte, das cidades de Minas que aderiram ao Plano Minas Consciente estão na onda amarela. A gente só vê aquela regiãozinha lá em cima do mapa que está de vermelho. E isso realmente demonstra um avanço, mas ao mesmo tempo demonstra que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado na hora da gente tomar as decisões, das atitudes do dia a dia. Porque como você disse aí no finalzinho, na sua volta, daqui a alguns dias, o Comitê Extraordinário da Covid-19 tem um novo entendimento, ou ele reforma isso, ou avança outras macro-regiões, até para a onda verde. Desde a pandemia, a gente não viu essa cor verde de onda ainda, nessa nova reformulação do Minas Consciente. E o que a gente espera é que continue avançando, que mais flexibilização aconteça, mas isso, o que vai determinar são vários fatores, como o número de infectados, de mortos, ocupação de leitos e outras determinações mais. Até agora, inclusive, o governo toma a quantidade de leitos de UTI disponibilizados por hospitais particulares também para determinar. Mas algumas regiões, Jéssica, como Uberlândia, por exemplo, que está numa situação complicada, avançou aí para a onda amarela, o que preocupa. Então, mesmo que esteja na onda amarela, que se aumente a flexibilização, como você bem disse, a gente sempre reforça aqui, é preciso ter toda a cautela, precisamos tomar todas as medidas para evitar que essa contaminação assuma novamente um movimento de subida, porque por enquanto estamos num platô, uma situação que chama a atenção, porque por mais que estejamos em estabilidade, isso não significa que os números são confortáveis. Título de curiosidade, teve algum hábito na pandemia que você achou mais difícil? Eu, no início, vivi esquecendo a máscara. Então, quando eu descia para o carro, é a máscara, tem que voltar. Esqueci o álcool, tem que voltar. Teve alguma coisa que você achou mais difícil e conseguiu se adaptar? Jéssica, nós adquirimos alguns bons hábitos com essa pandemia, principalmente quando é relacionada ao quesito higienização.
um hábito que nós não tínhamos aqui em casa, que era tirar os sapatos antes de entrar. Então, vira e mexe, a gente entra e fala, não tirei o sapato, porque se a gente vai à rua por algum motivo, o sapato fica do lado de fora, a gente sabe por quê, que acaba podendo contaminar outros ambientes. Então, essa é um hábito que eu ainda tenho que ficar vigilante, mas com relação aos demais, de máscara, no início foi isso, mas agora acaba que se toma uma normalidade, mas praticar atividade física com ela de longe é fácil e mesmo confortável, mas são novos hábitos que temos que nos adaptar. É pouco a pouco, né? Vamos agora, então, analisar os dados, né, de Patos de Minas, primeiro com a tela dos casos e as novas notificações aqui em Patos. Vou começar pela leitura, então, dos casos aqui em Patos de Minas. Os tratados ontem eram 1.538, hoje também 1.538 casos. O percentual de cura ontem estava um pouquinho maior, 86,6%, já nessa quinta-feira, 84,8%. As pessoas que estavam se recuperando em casa ontem eram 175 pessoas, hoje 207. Os casos confirmados, 1.775, hoje 1.812. Os internados ontem eram 27, 22 e hoje são 27. Em UTI ontem 11 e hoje 9 casos. E os óbitos confirmados em 40. Ludmila, já chama a atenção a quantidade que a gente teve de casos confirmados, até porque ontem e antes de ontem a gente teve um número baixo de novos casos e hoje a gente volta a ter um número bem maior, né? Pois é, Jéssica, a gente tem um movimento estranho nessa curva de contaminação do coronavírus em Patos de Minas, porque na segunda-feira tivemos muitos registros de infectados. Na terça-feira, nós tivemos 0 infectados em Patos de Minas, ontem mais um caso, isso comparado sempre com o dia anterior. E hoje mais 37 confirmações de Covid-19. Isso significa que Patos de Minas também registra aí crescimento se compararmos aos 2 últimos dias, mas se compararmos à segunda-feira, que mensura dados do final de semana, a gente percebe que tem um movimento igual, seguindo nessa classificação que o Estado fala de platô. Um outro dado que chama a atenção aí, Jéssica, é com relação ao aumento de pessoas internadas em leitos clínicos, mais 5 pessoas, entretanto, menos 2 pessoas ocupando leitos de UTI, óbitos igual. E outro dado que chama a atenção também com relação aos tratados. As pessoas que se curaram da Covid-19, todos os dias a gente anuncia aumento de mais pessoas recuperadas da doença, o que não aconteceu nesta quinta-feira. E mais 32 pessoas agora em isolamento domiciliar se recuperando da doença em Patos de Minas. Vamos agora para a segunda tela, que é sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Essa também, logo de cara, a gente percebe um aumento, né, de casos, começando pela questão das pessoas internadas. Ontem eram 49 pessoas e hoje 52 pessoas. Jéssica, quando a gente tem um número diferente naquele painel anterior com relação às internações, vale reforçarmos que naquela situação, quando hoje temos um total de 27 pessoas internadas em Patos de Minas, são pessoas que já tiveram a confirmação para a Covid-19. Nesse outro painel, em que a Prefeitura hoje consegue disponibilizar dados, parece que mais ajustados que nos últimos dias, nós percebemos um aumento de internações, mas aí são somados casos confirmados e suspeitos, e aí são mais 3 casos em relação a ontem, mais pessoas em leitos clínicos e mais pessoas também em leitos de UTI. E quando a gente verifica com relação à taxa de ocupação, olha lá, 106% de leitos de UTI, somados leitos públicos e privados hospitalares, e 90% se a gente isola somente a disponibilização de leitos públicos. A
A expectativa era que, para esta quinta-feira, os 9 leitos do hospital de campanha, leitos de UTI, fossem ativados e liberados para internação de pacientes graves com o Covid-19. Eu conversei há pouco com o coordenador do hospital de campanha, que garantiu que 4 leitos já estão ativados e os outros 5 serão abertos à população que necessitarem de tratamento intensivo ao longo da noite, da madrugada. Então, a gente pode falar que temos finalmente os leitos de UTI do hospital de campanha confirmados, 4 nas próximas horas, mais 5 leitos de UTI no hospital de campanha disponibilizados para a população de Patos de Minas e também da região. No hospital de campanha, Jéssica, atualizando com relação às internações em leitos clínicos, ao todo são 21 leitos, desses 14 estão ocupados nesse momento. Finalmente, foi uma demanda, né, que a gente mostrou durante muito tempo aqui no NTV News, o quanto era importante a ativação desses leitos de UTI no hospital de campanha, então agora estão funcionando. E o que a gente esperava, então, é que eles não fossem utilizados, né? O que a gente quer é que esses números não subam. Mas é muito importante ter esses leitos e ter mais leitos para que a gente tenha segurança, como você disse ao longo de vários dias aqui no NTV News, né? O sistema de saúde já está operando realmente acima do que pode operar e é isso que vai trazer mais segurança. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no NTV News.